Dados do vestibular. É um momento esperado, né, por todos. Então, divulgaram-se os resultados, porque foram os resultados que foram divulgados. É aquilo que a gente já falava na questão anterior. E a concordância do verbo ser? O verbo ser tem uma concordância totalmente diferente dos demais. Ele tem algumas especificidades que são próprias dele. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. Se eu tenho um sujeito, o verbo ser e um predicado. Um exemplo. Uma pergunta, então. A velhice seria apenas recordações? Sim, está correto. Mas você pode colocar também, a velhice seriam apenas recordações? As duas possibilidades são corretas. No plural também? No plural também, Parece inclusive, estranho, né? a tendência é colocar no plural. Por quê? Porque seriam recordações. As recordações passam a ter um valor tão fundamental na oração quanto o próprio sujeito. Se o sujeito de uma oração for gente, for uma pessoa, como é que fica o verbo? Algum exemplo? Tem aqui, o filho doente era as preocupações da mãe. Então, é gente, o que acontece? Ele passa a ser o sujeito da oração, tem que Não concordar com ele. precisa ser necessariamente um nome próprio, mas tem que ter características de uma pessoa. Então, se a gente quisesse colocar no plural, os netos formados seriam a sua grande vitória na vida. Exato. Os Eles netos no seriam plural. Os netos. Mas a vitória Quem singular. teria a vitória? Os A avó. netos? A avó. Ela teria que ser o sujeito dessa oração, certo? Mas você acaba concordando com os netos, porque eles são pessoa, certo? Da mesma forma, se você tiver um sujeito da oração que for um pronome pessoal, independente de que pronome ele seja, tem que concordar com ele. Algum exemplo? Vocês, a partir de hoje, serão um motivo de nossos esforços. Serão o motivo de nossos esforços. Vocês. Eu tenho que concordar com o vocês. Embora os esforços sejam nossos. É com vocês que eu tenho que concordar porque existe aquela pessoa gramatical, aquele pronome pessoal. Vamos ver então a concordância dos verbos haver e fazer. Algumas expressões que indiquem quantidade, é muito, é pouco, é bastante, é demais, o verbo tem que obrigatoriamente ficar no singular. Algum exemplo? Quer dizer, então, que se eu achar que 5 quilos é pouco, não serão poucos, será pouco mesmo. Pouco é pouco. Então tem que ser no singular, porque eu estou falando de quantidade. A mesma coisa se eu estiver falando de tempo. 2 séculos é muito tempo. 2 séculos é muito tempo. Faz 2 anos que eu não vejo ele. Então tem que ser no singular, porque eu estou falando em tempo. Estou falando em quantidade. Ok? E a concordância dos verbos haver e fazer. Você sabe que esses verbos também têm algumas especificidades que você tem que conhecer. O verbo haver, por exemplo, quando ele significa existir, ele tem que ficar sempre no singular. Lembram de algum exemplo? Não havia alunos na escola. Exatamente. Embora a gente tenha o plural alunos, quando eu digo havia, é a mesma coisa que dizer existiam alunos. Nesse caso, não tem um sujeito na oração, né, professora? Por mais que aluno possa parecer sujeito, ele não é, não tem Porque não sujeito. existe. Pessoal. Exatamente. Mas você poderia, se você substituísse pelo verbo existir, ele ficaria no plural. Existiam alunos na escola. Só que o verbo haver não, ele vai ficar no singular. Havia alunos na escola. Vamos dar uma olhadinha então numa questão da Federal de Minas Gerais. Transcreva as frases fazendo as modificações necessárias aos termos destacados para ajustá-las à língua culta. A. Meu amor, tem 5 dias que não te vejo. E daí na B. Teve um momento em que te chamei tanto que a luz do teu quarto acendeu. Estão na norma culta essas duas orações? Não. Embora se utilize muito na oralidade essas orações, para a escrita elas não servem. Tá muito coloquial. Está completamente coloquial. Meu amor, tem 5 dias que não te vejo. Por qual verbo nós poderíamos substituir o verbo ter? Tem que ser o verbo fazer, porque como tem o que ali, não cabe o verbo haver. Então fica, meu amor, faz 5 dias que não te vejo. Exatamente, faz 5 dias que não te vejo. No singular. Teve um momento em que te chamei tanto que a luz do teu quarto acendeu. Houve um momento em que te chamei tanto que a luz do teu quarto acendeu. Houve no singular. É importante que ele fique no singular, porque estamos tratando do verbo no sentido de existir. Vamos ver então a concordância nominal. Da mesma forma que o verbo concorda com os demais elementos dentro de uma oração,
Os nomes, quer dizer, os substantivos também têm a sua concordância. Vamos dar uma olhadinha em alguns casos que merecem um certo destaque, porque são amplamente cobrados na prova do vestibular. Veja lá. Vários substantivos do mesmo gênero e um adjetivo. Um exemplo. Os seus 2 carros novos chegaram. Seus 2 carros novos chegaram. Beleza, hein? 2 carros novos chegaram ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Flexionar o adjetivo e colocá-lo no plural. Então, são os carros novos. Eu tenho que colocar... Não posso seus 2 carros novos chegaram de jeito nenhum. Os novos chegaram. O adjetivo tem que concordar com o substantivo. Se eu tenho vários substantivos de gêneros diferentes e um adjetivo, quer dizer, quando eu dizia que eram 2 carros novos, os 2 carros eram o mesmo gênero de substantivo. Se eu tenho substantivos diferentes, como é que eu vou colocar o adjetivo? A região oferece ar e água puros. Veja, quando eu digo que a região oferece ar e água puros, eu estou dizendo que tanto a água quanto o ar são puros. Não é só um deles, mas eu posso mudar o sentido, não posso? Pode. Posso, eu posso dizer que apenas a água é pura. Como que eu faria a frase? A região oferece ar e água pura. Exatamente. Oferece ar, né? Normal, todas as regiões oferecem ar. E a água da região era pura. A água só que era pura. Então, de acordo com a concordância, eu dou um sentido ou outro para essa oração. Então, toma cuidado na hora de fazer essa concordância para não causar algum mal-estar na hora que você vai escrever. A pessoa pode interpretar mal. E se eu tiver um adjetivo, mas vários substantivos de qualquer gênero, com quem eu devo concordar? Com aquele que estiver mais próximo do substantivo. Qual que seria um exemplo para isso? O cirurgião utilizou novas técnicas e métodos. Novas técnicas. Embora ele também tenha métodos, nós concordamos com técnicas. Claro, tem que tomar muito cuidado com essa questão de concordância, tanto verbal, mais ainda com nominal, porque vai estar de acordo com o sentido que você quer dar. Então, não existem frases isoladas. Vai depender do contexto dessa frase, o contexto dessa oração. Tudo o que dizia antes, para daí você ver se ele está dizendo que a técnica e o método são novos, ou se é só técnica, ou se é só o método. Então, tem que tomar cuidado com isso também, certo? Um e outro, num e noutro, mais um substantivo, mais um adjetivo. Um exemplo. O aluno resolveu uma e outra questão fáceis. Por que isso acontece? Porque não foi uma questão só. Foi uma e outra, quer dizer que não teve uma questão só que foi fácil. Então, fáceis. Plural. Plural. Se eu tiver um substantivo e o adjetivo for composto, você sabe que existem adjetivos que são compostos? Um exemplo, Júlia. O país vive graves crises econômico-financeiras. Econômico-financeiras, psicossociais e várias outras que você pode conhecer. Só o último que concorda com o substantivo? Sempre. Somente o último. Não é econômicos-financeiras, não. Fica até estranho. Econômico-financeiras. É só o último que deve concordar. O último que vai para plural. Palavras e construções que merecem destaque. Preste muita atenção que é bem importante. Veja lá. Mesmo. Como que a gente utiliza o mesmo? Um exemplo. Mesmo até onde eu me lembre, ele sempre vai concordar com a palavra a qual ele se refere. Por exemplo, se ele for feminino, as meninas, elas mesmas promoveram uma festa. Concorda tanto com o gênero quanto em número. Exatamente. Se eu quero dizer que foram as próprias meninas que fizeram a festa, elas mesmas fizeram a festa. Mas se eu digo assim, elas estudaram mesmo. É para dar uma ênfase, né? Tipo, elas estudaram realmente. Realmente, muito. Daí ele é inflexível, fica o mesmo Aí é flexível, sozinho. é apenas mesmo. Só. Você sabe como é que a gente utiliza só? Algum exemplo? Bom, ele se refere a sozinho, apenas. As crianças ficaram sós na rua. Sós na rua, elas estavam sozinhas. E se não for no sentido de sozinhas, for somente? Se for como apenas, a gente pode dizer que só os políticos pensam assim. Fica sempre no singular. Você vai dizer só os políticos pensam assim. Só os políticos, Daí, nesse apenas caso, eles, ele pode somente. ser trocado por somente, né? Assim que Troca-se. você descobre. Exatamente. Obrigado. Lembram do obrigado? Como é que as meninas falariam? Se eu te elogio, Júlia, o que você me responde? Muito obrigada. E se eu te elogio, Alex, como é que você me responde? Muito obrigado. Exatamente, porque as meninas sempre vão falar obrigada e os meninos obrigado, cuidado. Se o sujeito da oração for feminino, obrigada, né? A menina foi obrigada a fazer isso. E se for um homem, for masculino, é obrigado, ele foi obrigado a fazer isso.
E a resposta também é a mesma coisa. Bastante. Eu posso dizer bastantes? Em que situações eu posso dizer bastantes? Vocês lembram? Todos temos bastantes amigos em comum. Por que nesse caso eu posso utilizar bastantes amigos? Nesse é o único caso, né, nessas situações assim que eu posso utilizar bastantes. Por qual palavra eu posso substituir? Muitos. Muitos, vários. Se eu puder substituir o bastante por vários, você pode flexionar esse bastante, ele pode ser bastantes amigos. Outras situações não. No outro caso seria intensidade, né? Exato. Ele estava bastante cansado. Né? Anexo. Quando você vai anexar algo ao seu e-mail, né, muito comum hoje, como é que você diz? Os documentos seguirão anexos. Os documentos seguirão anexos e não Em anexo. em anexo. Eles seguem anexos. Meio. Eu posso dizer que eu estou meia cansada ou meia nervosa? Não. Não. O que significa eu dizer que eu estou meia cansada ou meia nervosa? Significa que eu estou ou metade de cima cansada e metade de baixo cansada, metade de um lado, metade do outro, alguma situação assim. Quando eu digo que eu quero meia pizza 4 queijos, é uma outra situação. Eu estou dizendo que é metade. Se eu estou um pouco cansada, eu estou meio cansada. Daí é advérbio, no caso. Aí, nesse caso, é um advérbio. De modo. É bom, é necessário, é proibido, mais um substantivo. Algum exemplo com essas palavras? É proibida a entrada de estranhos. É proibida a entrada de estranhos. Como eu tenho ali o artigo a, entrada, então eu flexiono. É proibida a entrada. Se eu não tivesse o artigo, É proibido a entrada de é estranhos. proibido a entrada de estranhos. Fica impessoal, não tem o artigo. Alerta e menos. Pode dizer que tinha menos gente naquele local? Nem dizer nem escrever, né? Muito feio. Menos não existe, é uma palavra que nem existe na língua portuguesa. Elas são sempre invariáveis? São sempre invariáveis. Tanto alerta Quer dizer que os quanto policiais estavam alerta e não alertas. não alertas e nem alertos e nada disso. É sempre alerta, invariável os dois casos. Existe um outro tópico muito importante na concordância, que é a concordância ideológica. Veja bem, você estudou, compreendeu toda a concordância de verbal, concordância nominal, e eu vim aqui te trazer uma outra novidade. Você imagine um texto em que você começa dizendo que a população correu dos efeitos da crise durante muito tempo. A população é singular, certo? Mas é um coletivo. E depois eu digo assim, eles saíram correndo daquela crise terrível. Eu estou falando agora no plural e parece que não faz sentido. Eu deveria estar concordando com aquela população. Se eu estou retomando a população, eu deveria estar concordando com ela no singular. Nesses casos, você chama de concordância ideológica. Você pode sim concordar no plural, porque está muito distante o sujeito. Está muito distante a pessoa da qual você se refere. Então, você pode fazer a retomada utilizando o plural, principalmente em casos que você utiliza substantivos coletivos. Então, preste atenção que essa é uma novidade e pode aparecer na sua prova, certo? Muito bem, a gente tem uma questão de Maringá, que fala que para a gente assinalar a alternativa em que a concordância nominal está correta. Alternativa A. Seguem anexas as certidões solicitadas. B. As portas estavam meias abertas. C. Os tratados lusos brasileiros foram assinados. D. Todos estavam presentes, menos as pessoas que deviam estar. E E. Vossa Excelência deve estar preocupado, senhor ministro, pois não conseguiu a aprovação dos tratados financeiros comerciais. Fácil, não? Bem fácil. Agora que você já conheceu toda a concordância, ficou mais fácil ainda. Veja lá. Seguem anexas as certidões solicitadas. Tá certo, de cara. Corretíssima. De cara, a gente já percebeu que está correta, mas vamos ver as outras e analisar o quanto elas são absurdas. As portas estavam meias abertas. Sem comentários. Sem comentários. Meias não existe. Os tratados lusos brasileiros foram assinados. Nesse caso, teria que ser luso-brasileiro, só o segundo que se modifica. Só o segundo modifica. Todos estavam presentes, menos as pessoas que deviam estar. Menos, esse não existe. Na alternativa anterior, ele falava em meia. Meia a gente ainda põe no pé.
Agora, menos, agora não existe mesmo. Então, são duas alternativas que estão péssimas. Vossa Excelência deve estar preocupado, senhor ministro, pois não conseguiu a aprovação dos tratados financeiros comerciais. De novo, só pode modificar o segundo. Só o segundo que flexiona. Então, a alternativa correta? Letra A. Letra A. Temos lá do Rio Grande do Sul. Nós, reticências, providenciamos os papéis que enviamos, reticências, às procurações como instrumentos, reticências, para os fins desejados. A alternativa que preenche corretamente as lacunas é A. Mesmas, anexas, bastante. B. Mesmos, anexo e bastante. C. Mesmas, anexo e bastantes. D. Mesmos, anexos e bastantes. Ou E. Mesmos, anexos e bastante. Bom, a primeira parte fica difícil você saber se é mesmas ou mesmos, porque você não sabe quem é o pronome pessoal. Você não sabe quem é a pessoa dessa oração. Mas você descobre a alternativa correta olhando as outras. Anexas, anexo ou anexos. A gente sabe que anexo é um adjetivo, certo? E o adjetivo deve concordar Com o substantivo. nominalmente com o substantivo. Então, nós providenciamos os papéis que enviamos, Anexos. anexos, às procurações, como instrumentos bastante ou bastantes desejados para os fins desejados. Bastante desejados. Bastante. Porque ele não se coloca como vários, né? E sim como muito. Qual a alternativa correta? Bom, letra E. A gente daí pressupõe que sejam homens e mesmos na primeira lacuna. Vamos então para mais uma questão que é estadual da Bahia. A gente tem uma questão bastante parecida com o que a gente acabou de fazer. Ele começa com reticências também. Então, reticências candidatas do que indicavam as listas reticências à documentação do concurso. E aí a gente tem as alternativas. A. Haviam menos e anexo. B. Havia menos e anexas. C. Havia menos e anexas. D. Haviam menos e anexas. E a alternativa E. Havia menos e anexo. Então vamos analisar qual dessas é mais interessante. Candidatas do que indicavam as listas. Haviam menos candidatas? Não? Bom, a gente sabe que não vai pro feminino, né? Exatamente, de jeito nenhum. Então teria que ser havia menos mesmo. Posso dizer haviam menos? Tem duas vezes haviam menos ali? Não. De jeito nenhum, já são duas que você pode eliminar. Candidatas do que indicavam as listas, anexo à documentação ou anexas à documentação? Anexas. Anexas, ela é um adjetivo, ela concorda com o substantivo ao qual se refere. Com as listas. As listas, então, no plural, a alternativa correta, É a letra B. letra B de bola. Havia menos, anexas. Exatamente. A oração que apresenta erro de concordância verbal é: alternativa A. O pai com a filha estiveram na festa. Alternativa B. Faz 8 anos os gêmeos. Alternativa C. Chorarei eu e todos os meus amigos. Alternativa D. Diversões, viagens, festas, nada pôde satisfazê-lo. O pai com a filha estiveram na festa? Ambos estiveram na festa. Ambos estiveram na festa, corretíssimo, sem problema nenhum. Faz 8 anos os gêmeos. Os gêmeos fazem 8 anos. Dá a impressão, faz 8 anos que não viajo até aquele local. Aí sim, no singular. Faz 8 anos que eu não viajo, estou falando de tempo. Quando eu estou falando em idade, não posso colocar no singular. Confunde porque está invertido, né? Confunde que está invertido. Desinverte, como é que fica a oração? Os gêmeos fazem 8 anos. Os gêmeos fazem 8 anos, no plural. Já achamos a alternativa errada, mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Chorarei eu e todos os meus amigos. Tranquilo? Certo? Diversões, viagens, festas. Nada pôde satisfazê-los. Por quê? Pôde está relacionado a nada, que resume o resto das coisas. Exatamente, ele tem esse poder de resumo. Nada, tudo. Quando você tiver nada ou tudo, você coloca no singular o verbo. A alternativa em que a concordância verbal está correta é A.
Fazem anos que não estudo mais. B. Deveriam haver mais pessoas trabalhando aqui. C. É justo que hajam as mesmas oportunidades para todos. Ou D. Houve grandes comemorações na semana passada. Vamos analisar cada uma delas. Fazem anos que não estudo mais. Ele pede a correta. Tá Faz errado. anos, né? Faz anos. Então essa não é a alternativa que a gente tem que marcar. Porque dá vontade, né? Tá errada, já quero marcar errada. Não, ele está pedindo agora a correta. Deveriam haver mais pessoas trabalhando aqui. Deveriam haver? Não, devia haver. Veja a outra alternativa. É justo que hajam as mesmas oportunidades para todos. Nossa, hajam é muito feio. Hajam, na hora você já tem que desconfiar. Hajam, não. Haja as mesmas oportunidades. É o verbo haver. Houve grandes comemorações na semana passada. Agora sim. Ah, ufa, finalmente alguma coisa com um ar de língua portuguesa culta, né? Houve grandes comemorações na semana passada. Bom, letra D é a correta então. Vamos então para a regência verbal. Você sabe o que a regência verbal lembra? O verbo, então, seleciona argumentos. O que eu quero dizer com isso? O verbo pode selecionar um argumento só, ou uma preposição mais um argumento, ou nada. Vai ser de acordo com a classificação desse verbo. Nós já vimos intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, lembram? Sim. Então a gente vai saber qual é a regência dele, o que ele seleciona, de acordo com o próprio verbo. Como que eu sei isso? Muito de estudos, de buscar esses verbos, buscar qual é a regência de cada um deles, e aí sim ir aprimorando seus estudos. Isso não tem jeito, é só mesmo com a prática. Então, por exemplo, se eu tenho o verbo amar, qual é a regência do verbo amar? Quem ama? Ama alguém. Ama alguém. Lembra quais eram os verbos que nós trabalhamos? Intransitivos, transitivos diretos e indiretos? Os transitivos indiretos selecionam uma preposição mais um objeto indireto. Os diretos apenas Objeto direto. um objeto direto e os transitivos Nada. nada. A regência desses verbos é morreu, morre. Então, essa é a regência dos verbos que você tem que estudar.